Gente, a gente tem uma coisa no Ocidente que é uma coisa um pouco diferente da Índia, todo mundo sabe, né? O ocidental, nós temos um senso, primeiro, de liberdade, que é uma coisa muito boa. Constituição livre. No Oriente, as pessoas são livres de uma certa forma. Elas seguem uma religião, elas têm um senso moral, elas seguem certos preceitos de sociedade. Até hoje, em certas partes do Oriente, tudo é muito preservado. As pessoas têm valores incríveis de família, de amizade, de amabilidade. O oriental, pegar o tailandês, o filipino, o indiano, o indonésio, eles são muito amáveis, né? O chinês, são pessoas amáveis. Você tem o chinês comerciante, tem o chinês, pessoas que vivem normal, assim, que têm uma vida normal. Pessoas amáveis, pessoas que se esforçam, pessoas que... No Ocidente também tem pessoas assim. Só que nós temos uma coisa que mudou para nós. Nós temos o pós-guerra, todo mundo teve que mudar no pós-guerra, toda a história do mundo gira em torno da guerra, depois do pós-guerra. Depois da década de 40 para cá, que o mundo inteiro se reformulou, né, sobre vários aspectos. Leis, espiritualidade, é, formação de sociedade, educação. Só que aí nós enfrentamos o quê? O mundo moderno. As pessoas começaram a ganhar conforto. E quando ganham conforto, você começa a ter uns relaxos, né? Hoje está todo mundo clamando por direitos e as pessoas desrespeitam pessoas mais velhas, desrespeitam o próximo, não tem interesse em ter amizades, não tem interesse em cultivar certas coisas que antes era bom para todo mundo. Quando eu era pequeno, ter amigos era bom, né? Hoje as pessoas meio que relaxam, se fala, ficar com a pessoa um mês sem se falar, já para de ser amigo, já para de conversar, já esquece a pessoa. Então isso é uma característica daqui do Ocidente, né? E tem uma outra coisa que assola o Ocidente, a busca por estar, sei lá, por estar melhor, rico, sempre tem uma referência que todo mundo coloca você para você entrar na corrida de você ter que melhorar e ter que estar melhor, e as revistas vão mostrando gente, pessoas bonitas e tal, e todo mundo quer ficar igual. Então aqui tem uma coisa do superficial, né, da aparência. E as pessoas por si só já são bonitas, se olhar bem mesmo, principalmente o latino, eles são pessoas muito bonitas. Com tudo isso, aí você fala assim, e agora, onde entra o espiritual? Bom, o espiritual entra exatamente quando a gente é sufocado materialmente e não consegue deslumbrar, colocar em prática o espiritual com o material. Não consegue, o indiano consegue. A cultura indiana, ela integra as duas coisas. Por isso que eu falei antes que os tantras foi um preceito de família. Não foi um preceito de fim de semana para alguém transar com quem não conhece. Ou de mostrar que tem umas posições muito legais, que no sexo você pode fazer isso, aquilo. Não. O Tantra foi colocado para a felicidade de uma pessoa ser cultivada com outra e ter parte da realização da vida pelas etapas que a vida oferece, tá certo? Na vida moderna, o que acontece? As pessoas não integram a espiritualidade com a vida. E aí ela é sufocada pela vida. E aí ela busca o quê? Desafogar-se de todo esse estresse, de todo esse problema. E isso já é uma coisa antiga, tá? Não é uma coisa do tempo só de hoje, da 2000 para cá, não. Isso é desde... Nós tivemos várias revoluções, Revolução Industrial, Revolução da Internet, tivemos várias coisas. E com isso as pessoas foram tendo seus níveis de estresse, crises, quebras de bancos, tudo isso vai afetando a sociedade, né? Quando a gente toca em espiritualidade, a gente não pode isolar o mundo que a gente vive. Não podemos isolar o mundo que nós vivemos. Porque o mundo que nós vivemos é onde está inserido que nós temos que nos superar, nos adequar e nos desenvolver também. Tá certo? Então, década de 70, 60 mais ou menos, veio o Osho, né? Começou a vir pessoas da Índia para o Ocidente, né, falando em espiritualidade. Então, pegou esse povo todo estressado, diferente, que não, só conhecia Jesus. Malemar, depois nós tivemos uma mudança que foi no iluminismo, né, o pós-Inquisição, foi antes da Primeira e Segunda Guerra. Antes disso teve um período de iluminismo, que é um período pós-Inquisição, onde todo mundo estava procurando espiritualidade, todo mundo buscando. Veio a Blavatsky, lá da Índia, né? Fumava cigarro, bebia, tem o Pau Branco, que era um maconheiro danado, e todos eles eram meio doidinhos e trouxeram as coisas, foram peregrinar na Índia lá, se drogando, e trouxeram um monte de ideias, que até hoje as pessoas falam deles, e isso ajudou as pessoas a sair do cristianismo, ajudou muito, porque elas queriam outra ideia, não queria mais a Inquisição, não queria a Bíblia, até hoje muita gente não quer, por isso que tem assim as buscas, né, das pessoas até hoje, na verdade é para sair do cristianismo, né? Todo mundo está de saco cheio da Bíblia desde há um século, né? E muita gente gosta,
do cristianismo, gosta de Jesus e segue as coisas que querem seguir, as diferentes religiões, né, que tem por aqui. Mas uma das coisas inconscientes das pessoas é sair do dogma. Essa é a base principal do ser humano, das buscas. Nisso começou a aparecer os gurus da Índia. Década de 60, 70. Teve uns que vieram antes, mas 70 foi a época assim, 60, a época assim que começou a proliferar gurus da Índia, né? Nessa época vieram, para onde eles foram parar? Nos Estados Unidos, no Woodstock. É bem conhecido esse negócio. No Woodstock, teve um padrão que ocorreu naquela época, que é o que ocorre hoje. As coisas parecem que dão um ciclo e voltam, né? Eles usavam drogas, as pessoas, incluindo os músicos famosos. Muitos músicos aderiram à tal da espiritualidade, usando drogas, né, que eles usavam naquela época. E quando apareceram os gurus, eles aceitaram as pessoas como elas estavam. E por causa disso, muitas dessas linhas, dessas prescrições desses gurus tiveram problemas no decorrer do tempo. Pegaram pessoas mal estruturadas, pessoas mal formadas, pessoas que tinham uns vícios, né, umas propensões de vício, e botaram elas na espiritualidade achando que estavam convertendo elas. E essas linhas tiveram problemas, foram várias delas. Veio na época o Prabhupada, veio o Maharishi Mahesh Yogi, que na época até o George Harrison chegou a doar dinheiro, e foi de volta de um, depois seguiu o outro, e depois teve um tumor no cérebro, e teve vários problemas com isso. De gente que não resolveu problemas chamados de iluminação, e todo mundo buscava iluminação, usando droga também. E todos eles angariaram ter discípulos, ter alunos aqui, ficaram ricos, todos lidaram com isso. E o tempo passou e todo mundo voltou a usar isso. No Brasil está cheio de coisas que alteram a mente, que chamam de sagrado, né? Chamam de enteógeno, chamam de sagrado. Ninguém sabe que pé, como é definir isso, mas chamam assim. Naquela época falavam assim também. Todo mundo, eu quero ver Deus, e tomava um negócio para, né, ficar descrevendo as experiências das alucinações que eles adquiriam. Então, nessa época veio Yogananda, aí o cara trouxe um livro que virou um best-seller, porque falava de misticismo, o ocidental é muito curioso, ele adora passar, ele vê se ele vai ver uma alma passando ali, que ele chama de alma, se ele vê um cara de branco, ou se ele vê algum fenômeno acontecendo, todo mundo quer ver isso. Todo mundo adora isso. Adora que aconteça alguma coisa. Então todo mundo fica nessa busca curiosa, né, de uma perspectiva além do corpo, porque o que eu falo, né, é ser muito obscuro para estar atrás disso, porque isso não vai te levar. Mas isso é a grande busca das pessoas. Sempre está atrás de um fenômeno. Sempre está atrás de achar que o espiritual tem um fenômeno mágico assim que vai acontecer. Não tem uma prática, não tem uma aplicação, não tem um desenvolvimento, nada. É um fenômeno. O fenômeno é mais fácil, né? Então, nessa época, muita gente passou a seguir esses gurus. Muita gente mesmo. E foi bom? Eu acho assim, para muita gente foi, e para a maioria não. Para a maioria não. Porque muitos seguiram pela emoção, o deslumbre de, é uma pessoa da Índia, é do Oriente, então ele sabe. O Osho foi um exemplo disso, né? Hoje tem histórias falando do Osho, né? Que ele formou comunidades, dava raves, né? Hoje o pessoal faz raves com o tal do sexo, que é o que muita gente faz, copiando esses programinhas. O Osho foi quem começou isso, né? Ele ensinava sobre tarô, sobre zen, era indiano, zen é budista, é lá do Japão. Aí falava sobre zen, sobre budismo, sobre não sei o que, sobre Vedanta, sobre Deus, sobre Jesus. Falava de budismo, falava de tudo. De carta de tarô, de tudo, 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 tudo. Menos de alguma coisa objetiva, que é o que todo mundo faz até hoje. Para mim, parece que todo mundo saiu do Osho, assim. Todo mundo fica copiando e inventando uma coisinha a mais. Surge uma novidade, opa, vou pegar isso aqui, porque isso aqui é melhor para botar aqui dentro, enxertar aqui. Então o Osho fez isso com um monte de gente. O pessoal chegou a largar a família, chegou a largar a vida para morar numa comunidade, teve morte, daí ele foi expulso, depois assassinado e tal. Então essas coisas vêm acontecendo desde lá atrás, essas balbúrdias, né? Essas bagunças. Essa bagunça já é antiga. Aí você fala, pô, mas não veio nada a sério? Veio algumas coisas. Nos Estados Unidos mesmo é um dos países que mais tem estudos fora da Índia. A Alemanha tem a Leipzig, que hoje tem estudos inclusive do Shaivismo. Tem uma cadeira lá em Leipzig, que é uma grande universidade. Oxford tem um Shaiva, um discípulo do Lakshmanaju, que é detentor da cadeira de Oxford, que eu acho que ninguém sabe disso. Ele ensina Shaivismo de Caxemira dentro de Oxford, né, na área de filosofia. Você vê, tinha em Harvard, tinha esse estudo de sânscrito que acabou.
Columbia University tem várias universidades nos Estados Unidos que têm estudos sobre a Índia, e tem os templos. Pessoas que não querem estudar e querem seguir alguém que fala a verdade. Também tem isso. Não precisa todo mundo só estudar, né? Precisa se desenvolver. Você se desenvolve de várias formas. Bom, só que essas pessoas que vieram para cá não trouxeram esse desenvolvimento. Eles trouxeram o chamado neo-ideias. E essas neo-ideias que todo mundo gostou, aderiu, todas deram errado, todas, 101%. Yogananda, Osho, todo mundo gosta de ler esse povo. Sai Baba, e outros babas por aí, todos deram errado. Porque todos tiveram um escândalo de corrupção. Todos, sem exceção. Tá? Todo mundo considera Yogananda um santo. Quem não teve escândalo foram mestres que influenciaram o Ocidente e não vieram para cá. Esses não tiveram, a não ser que alguém tenha cometido corrupção do lado de cá. Do lado da Índia, muitos gurus sérios não tiveram esse nível de corrupção. Então aqui teve essa influência antiga da espiritualidade vindo para cá. O Osho foi o mais famoso. Tá? O Osho foi o mais famoso. Se eu ficasse aqui contando em vídeo as histórias que acontecem dentro desses locais, e não aconteceu só no passado, acontece hoje. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 15 anos atrás. Essas histórias são contínuas, elas são cíclicas. O que passou a acontecer depois desses grandes massas, né? Incluindo gurus modernos, supostos gurus modernos que estão por aí transmitindo ensinamentos. Né? O que acontece com esse povo? Ninguém ensinou sobre a Índia. Só falou da Índia. Tá? Você pode viajar até a Índia e voltar, você não conhece nada da Índia. Você pode tirar fotos, você pode visitar templos, você não vai conhecer a cultura da Índia. A cultura da Índia precisa de dedicação para você conhecer. Ou você está lá, ou você está aqui, você vai ter que acessar para conhecer. O que você vai conhecer na Índia é os modismos, ver os costumes, ver as coisas. E muitas coisas sua mente não entende, porque você não tem o cabedal histórico para entender aquilo. Então você vai lá passear, você não vai entender nada. E vai ficar contando um monte de vantagens. Então, com essas linhas do passado, passou a estragar todo mundo, porque todo mundo fica nisso. Ai, que eu me iluminei. Aí começa essa história de iluminação desde lá atrás. As vendas, né? Todo mundo pegou todo tipo de gente para angariar muita gente. A maioria não se desenvolveu. As linhas tiveram problemas. Osho é um dos exemplos. Osho, Sai Baba, um monte tiveram problemas. Teve problema no mundo inteiro. Se for dar nomes aqui, tem um monte, tem uma lista de linhas. Dessas que estão aqui, muitas, quer ver um dos problemas? É dividir. Você vê nomes de coisas, pega a Yogananda, tem várias aqui em São Paulo. Pega a Hare Krishna, tem várias, Vaishnavi. Por quê? Se dividem. Elas vão se dividindo. Elas vão se compartilhando. Porque é interesses humanos, não é divino. Quando tem interesses tradicionais, elas não se dividem. Tá? Você pega todas. Osho, tem uma coisinha em cada lugar, cada um com uma ideia diferente. Depois passou a ter outra coisa pior, que é subdividir. As pessoas passaram a ser mestre e criar suas coisinhas ali e criar cada um o seu meio. Então elas começaram a criar o quê? O que elas fazem com isso, depois desse efeito? Porque ninguém foi para a Índia estudar 10 anos. Estudar e aprender. Porque para estudar e aprender, você tem que erradicar karma. Você tem que ler astrologia, você tem que jejuar, você tem que passar penitência para poder chegar no negócio. Senão você não chega. Não chega. Tá? Então passou os anos. Eu tenho prescrição no Brasil de prescrição sobre a Índia já desde 1940. Eu tenho aqui na minha biblioteca a catalogação. Se eu tenho na minha biblioteca, já faz um bom tempo que é ensinado sobre a Índia aqui. Se eu for falar na proliferação de coisas da Índia, depois da década de 60, mais de 40 já tinha citações, já tinham livros com textos falando, já tinha coisa. Agora, coisas que vieram para cá, 70, 80, foi a época que mais veio, né? Já pelo menos 50 anos. Melhorou alguma coisa? Não, porque senão já teria sânscrito, já teria livros. Eu fui um dos que escrevi livros para o português, 20 e poucos livros. Ninguém escreveu assim para examinar e escrever, eu não vi isso. Né? Escrever assim com propriedade, uma coisa que dá sentido, que diz, poxa, eu estou admirando isso aqui. Eu não vi isso. Por quê? Porque não tem propriedade. Né? Não tem propriedade. Ninguém adquiriu essa propriedade. As pessoas são interessadas? Não sei, eu acho que não são muito. Então o alerta desses vídeos é dizer o seguinte: por que as pessoas não se desenvolvem? Primeiro, elas não são interessadas. A outra, elas aderem a qualquer ideia. Se for uma pessoa explicando com o que eu chamo de sedução espiritual, tem que ser calmo. Ele vai lá, ele explica. Aí o brasileiro adora, porque essa forma é muito boa, né? E você nem sabe que não está aprendendo nada.
Porque a maioria das pessoas estão olhando uma pessoa, está explicando e está falando nada com nada, né? Sabe nada com nada? Isso é igual uma história que eu falo, né? Eu vi uma criança outro dia que me remontou ao conhecimento, o que as pessoas estão adquirindo. Que é a historinha que uma criança fala do tomatinho vermelho, né? Ela fala, tomatinho vermelho, pela estrada rolou, um ônibus grande, verde, amarelo, esmagou o tomatinho. Oh. Então isso quer dizer o quê? O cara começa com uma coisa e não dá em nada, igual essa historinha, entendeu? Aquela historinha sem sentido, que começa sem sentido, termina sem sentido, é a espiritualidade hoje. Então essa espiritualidade já veio do passado, de pessoas repetindo padrões que não funcionaram. Em vez de elas pegarem coisas que funcionam e melhoram, para você pegar coisas que funcionam e melhoram, você no mínimo tem que ter uma referência muito boa. E a referência boa é o quê? Uma tradição, gente. Numa tradição, isso vai acontecer. Aqui vem com Vedanta, daqui a pouco tem Daime, tem rapé dentro do Vedanta, o cara enfia um terreiro lá, um espaço de Daime, quer botar Shiva, quer botar não sei quem. Não tem essa prescrição nos Tantras e nem no Vedanta, não existe. Aqui ninguém mistura, aqui faz uma miscelânea, o tal do sincretismo. Não funciona, não funcionou, não funciona e não vai funcionar nunca. Porque tudo tem que ter um passado. E na Índia está muito certa. A expressão atemporal da Índia fala, Shat Karyavada. Eu vou sempre repetir esse termo, já repeti em outros vídeos. O efeito é seguido de uma causa. Se você estudar o passado, você vai ver que ninguém se desenvolveu. Se o passado ninguém se desenvolveu, e teve gurus foi até assassinado, você não vai se desenvolver. Você não é mais inteligente que eles, né? Ou você está reinventando a roda. O que o pessoal está falando é reinventando a roda. A roda está pronta. O cara vai lá, reinventa a roda para dizer que a ideia dele é boa. Essa aqui é legal, tá? E por que você adere a isso? Porque você não sabe do passado. Se você estudar o passado, você vai ver que o presente está se repetindo. Assim como as tradições fidedignas, no passado funcionaram, estão funcionando e vão funcionar para o futuro, para as futuras gerações, porque tem gente esforçada falando a verdade para as pessoas. Dedicada a uma coisa que ajuda a vida delas, que ajuda a felicidade delas, tá certo? Isso aqui, vocês vão na história do mundo, vai lá pesquisar sobre essas pessoas do passado, vê se você tem mesmo essa pegada mesmo de olhar as coisas de frente, saber o que é verdade sobre as coisas. Se você tiver, você vai melhorar um pouquinho, vai ficar um pouquinho diferente da manada, porque o resto que a gente está falando aqui é de manada, gente que segue o que todo mundo está seguindo, faz o que todo mundo faz, sem distinguir nada. Por quê? Você não lê literatura, você não lê filosofia, você não lê história da humanidade, você não sabe nada, você vai seguir qualquer coisa. E vai se achar inteligente ainda. Vai se achar extremamente inteligente. Essa é a parte pior do ser humano. Tá? A gente fala que quanto mais burro a pessoa se acha inteligente. Tá? A gente, quando vê tudo isso, a gente acha que está num processo de sempre estar aprendendo, sempre estar melhorando para poder não cair no engano. Mas quem é burro, quem é obscuro, burro que eu falo assim, obscuro, tá? Obscuro é a pessoa que estuda, faz faculdade, sabe inglês, vai para a Europa, volta, mas não tem discernimento. Discernimento é um atributo diferente da inteligência, diferente dos condicionamentos, é uma coisa distinta, tá? E tem gente que faz tudo isso que eu falei, mas não lê uma história, né? Não lê história da humanidade, não lê o passado, não lê nada. Repete padrões do passado. Hoje, para mim, está se repetindo esses padrões da década de 70, 80, o Woodstock foi em 70, mais ou menos. As pessoas já eram loucas lá, já eram largadas. Né? Na Índia, na parte portuguesa, que era cristã também, tinha muita droga lá, sempre teve, nessa época. Lá se proliferaram essas linhas neos que veio para cá, no meio de gente assim, bagunçada. Sempre foi assim. Isso nunca mudou. Nunca mudou. Muita gente não gosta, mas não mudou. Para um mundo moderno, com celular, com tecnologia de ponta de internet, onde você tem uma informação instantânea, se você não entendeu isso aí, meu amigo, você precisa se refazer, precisa nascer de novo. Entendeu? Porque você tem tudo disponível e não usa a disponibilidade de conhecimento que tem hoje. Década de 70 nem conta muito, agora hoje conta. Então, volta aí um pouco, vai ler um pouquinho de história, vai ler um pouquinho de filosofia. Cada um teve uma história, por que eles fizeram essas coisas, né? Por que Shakespeare emergiu na época da Inquisição, uma pessoa inspirada? Por que outras pessoas trabalharam na Inquisição de forma diferente? Algumas foram queimadas para melhorar o mundo que você está vivendo.
Na Índia, então, foi bem diferente, né? A Índia não teve Inquisição. O povo lá foi mais feliz, por isso que a cultura é boa. Tem uma cultura com uma propensão mais feliz. Lógico que é a parte boa da cultura, que tem a parte banal também, certo? Então, o que o ocidental faz quando vai para a Índia? Ele procura o que é bom para ele. Ah, um templo bonito. Ah, eu vou procurar um templo. Agora eu vou entrar como é que chama? No sarro, né? Vamos tirar sarro das coisas. Ah, um templo. Ah, um templo. Ah, eu vou pegar, eu vou entrar aqui. Ah, eu tive uma experiência no templo. Aí vê o Ganja, aí entra no Ganja. Eu já vi gente dizendo que entra no Ganja, chega lá, borbulha nos pés dele, que ele vira um deus, né? Ele tá aqui todo errado, todo bagunçado, usando tudo que é merda, ingerindo tudo. Chega no Ganges, o Ganges já se manifesta para ele. É assim, todo mundo se ilumina rápido. Vai para a Índia em 15 dias, já as coisas mudam para o povo daqui. É isso que vocês fazem. Vocês estão repetindo coisas do passado. Todo mundo falava isso no passado. Iluminação. Olha lá hoje, falando de iluminação, falando de um monte de coisa. Só não falava da Índia. O Osho, sabe? E outros gurus estão repetindo a mesma coisa e todo mundo falando e seguindo esses caras. Todo mundo chamando esses caras de guru. Porque não tem noção, sabe, a pessoa sem nexo, nenhum intelectual, não tem noção do que é. Não tem noção do que é uma cultura da Índia. Sabe, a cultura da Índia não pregou banalidade, não durou 10 mil anos a cultura da Índia com banalidade, cara. A banalidade é um neo-ideia que muitas pessoas surgiram para dar popularidade a uma coisa e a uma pessoa. Você, quando se concentra no neo, você se concentra em uma pessoa, não se concentra em uma tradição, numa linha. É em uma pessoa, é diferente completamente de uma tradição, de uma linha que vai te ensinar como você vai ser melhor no seu dia a dia. Tá certo? O neo trouxe essa história chata de defasagem intelectual, defasagem de conhecimento, defasagem cultural, e até hoje está tendo isso no Brasil. Isso está se propagando assim, está ganhando assim massas e massas de gente que adere e que acha que está tudo bem, gente que defende essa defasagem, entendeu? De gente que não vai, pessoas que não vão desenvolver intelecto, só vão ser técnicas na sua profissão. Você só vai ser bom na sua profissão. Você não vai ter percepção, você não vai ter amor, você não vai ter sensibilidade, você não vai ter empatia, você não vai desenvolver as qualidades espirituais, porque não tem. Não venha dizer que tem, não. Que não tem, porque eu estou acostumado. Eu estou 27 anos vendo esse negócio. De gente que não tem nenhuma conversa com propriedade, quando senta numa mesa para jantar. Tá certo? Eu falo isso e muita gente acaba não me procurando, porque fica com medo, achando que eu vou ser um monstro na vida dela, né? Na verdade é o contrário. O que eu vou fazer é apaziguar a vida dela, é melhorar, é tornar a vida dela mais sensível, mais lúcida, mais fluida, tá certo? Hoje, se você está num negócio desse que eu estou descrevendo aqui, reflete um pouco. Melhora a tua vida, que isso não vai te ajudar.